E aí, tudo bem? Nesse vídeo eu vou falar sobre mais uma funcionalidade que podemos colocar dentro das nossas aplicações Fiori, que permite que os usuários possam criar workflows com mensagens e comentários dentro de um determinado processo dentro do SAP. Esse caso que eu vou te apresentar agora, eu realizei em um cliente real, tá? Utilizando documentos de manufatura que já estavam dentro do workflow. E cada documento deveria passar pelos aprovadores para realizar a aprovação ou reprovação desse documento, mas eles deveriam inserir informações adicionais dentro do documento. Então, com isso, eu gerava um outro workflow só de mensageria dessas observações e comentários que esses usuários deveriam colocar dentro de um documento antes de aprovar ou reprovar esse documento. Vamos dar uma olhada? O objetivo central dessa aplicação é o usuário, através de uma aplicação Fiori, ele possa visualizar todos esses documentos que estão pendentes de aprovação de documentos de manufatura. Tá? Então, são listados para ele todos os documentos disponíveis para aprovar ou reprovar esse documento. Então, a gente tinha um pré-requisito dentro da aplicação que o usuário ele deveria estar colocando informações adicionais dentro desse documento. Então, dentro de um documento específico, ele teria que estar colocando informações ou comentários sobre esse determinado processo, né, de manufatura. Tá, então, o que a gente estava imaginando? Né? Então, a gente estava imaginando algo que como se fosse um bate-papo que ia rolar, um chat que ia rolar entre os usuários. Porque a ideia central é que cada usuário que recebesse esse documento depois, na sequência do workflow, ele poderia ver os comentários, né, as observações que foram realizadas por um usuário anterior desse fluxo. Tá? Então, ou seja, a gente estava criando um outro processo, a gente ia criar um outro processo de observações, né, um outro mini workflow dentro de um documento, onde esses usuários que estavam envolvidos dentro do workflow principal, eles pudessem trocar mensagens dentro de um documento específico. Tá? Então, como que a gente poderia estar implementando esse tipo de cenário dentro de uma aplicação Fiori? Legal? A gente tem um objeto aqui dentro da biblioteca do SAP Fiori chamado Feed List Item. Então, o Feed List Item ele tem essa característica de como se fosse um feed. O feed basicamente quando a gente pensa em feed, a gente pode ler um feed de notícias ou um feed de chat, né, um chat efetivamente, né, que a gente pode ter uma troca de mensagens, enfim. A gente tem um objeto aqui dentro que tem uma característica semelhante a isso, onde a gente pode explorar essas funcionalidades para criar esse tipo de mecanismo dentro da nossa aplicação. Tá? Então, esse feed list item, ele também tem um outro objeto chamado feed input. Então, como a gente pode ver aqui, ó, dentro do documento específico aqui que eu estou acessando, tá? Eu tenho esse cara aqui, ó, um feed input, onde o usuário ele tem uma caixa de texto aqui, onde ele vai poder adicionar essas informações e poder enviar para o SAP na sequência. Então, depois que a gente faz esse preenchimento, a gente ativa um outro fluxo do workflow, onde a gente vai começar a armazenar essas mensagens que vão estar relacionadas com esse documento principal. Basicamente, a arquitetura dessa solução, falando um pouquinho do serviço data, é o quê? Eu tenho dentro de um documento principal, como esse daqui que a gente está vendo, eu posso ter uma associação com as mensagens, tá? Como a gente tivesse uma associação com itens, uma ordem, eu tenho uma coleção de itens. Então, nesse caso aqui, eu tenho uma ordem, na verdade, um documento de manufatura com uma coleção de mensagens. Então, o serviço OData que foi construído, ele tem basicamente essa característica. Eu tenho um documento que dentro desse documento eu tenho uma coleção de mensagens, tá? Então, como que funciona esse objeto feed list item? Ele fica dentro de um objeto chamado objeto list. Então, eu tenho um objeto list que dentro dele eu vou ter uma coleção de mensagens ali dentro, tá? E a gente utiliza o feed input para complementar essas informações. Então, por exemplo, aqui, ó, eu vou pegar um outro documento aqui qualquer e eu vou colocar uma observação que seja relevante aqui para esse documento. Então, por exemplo, aqui, pedido do material enviado para o cliente. Então, no momento que o usuário clicar nesse botãozinho aqui, ó, ele vai enviar essas informações para o SAP. Tá? Então, vai ficar registrado, por exemplo, qual que é, dentro desse documento, qual que é o usuário que está registrando essa mensagem, qual a mensagem que vai estar sendo enviada para esse documento, qual que é a data e hora também, a gente pode estar armazenando, dessa criação dessa mensagem. Então, o usuário ele vai poder estar adicionando várias informações aqui. Então, eu vou colocar mais um item aqui.
solicitou uma nova compra, pois a quantidade ficou abaixo do esperado. Ou seja, eu vou adicionando várias informações sobre esse documento. Então, quando esse documento estiver para mim, eu vou poder estar adicionando informações antes de tomar uma decisão do que eu vou fazer com esse documento, se eu vou aprovar ou reprovar esse documento. Então, esse fluxo de mensagens aqui, ela vai ser trocada com todos os outros envolvidos dentro desse fluxo. Tá? Então, quando esse documento chegar para uma determinada pessoa, um determinado usuário, ele vai poder interagir. Tá? Então, no final, o cliente ele vai ter uma relação, né? Ele vai ter todo um histórico do que aconteceu com esse produto, na verdade, com esse documento de manufatura, né? E com todo o histórico de envolvimento que os usuários interagiram com ele. Tá? E aí depois, no final aqui, ó, quando ele clica em editar, ele pode fazer o processar ou encerrar essa ordem de manufatura. Tá? Então, a ideia central aqui é que a gente possa estar colocando informações, a gente criar um feed de mensagens dentro de um documento principal. Só que essa funcionalidade, obviamente, que ela não precisa estar efetivamente sendo criada num cenário de documentos, por exemplo, de aprovação. Eu posso adicionar um objeto desse aqui, ó, feed list item, em qualquer aplicação Fiori que tenha essa característica. Então, qual que é a ideia? A gente colocar uma funcionalidade semelhante a essa numa aplicação que o usuário vai poder fazer interações de mensagem, comentários. Então, isso pode servir também para uma aplicação, por exemplo, de um portal de vendas, né? Onde o usuário vai poder fazer comentários ali, uma avaliação de um determinado produto. Enfim, ele pode postar alguma informação dentro de um determinado cenário. Tá? Então, esse objeto, feed list item, ele é muito simples de fazer a implementação, tá? Juntamente com o serviço OData também, a gente não tem segredo na hora de implementar esse cara, porque a gente tem, dentro desse serviço OData principal, a gente vai ter uma coleção de mensagens que vai estar ligadas. Nesse exemplo aqui, eu tenho um documento de manufatura que eu vou ter uma coleção de outras mensagens desse documento. Legal? Vamos dar uma olhadinha aqui no SAP, só para a gente ver esses registros quando eles foram gravados aqui, né? Então a gente pode ver aqui as duas mensagens que eu coloquei, né? A primeira aqui, ó, pedido material enviado para o cliente, e o segundo registro aqui, ó, o cliente solicitou uma nova compra, tá? Então ele já vai ficar tudo registradinho aqui dentro do nosso SAP também. E por fim, esse objeto ele também tem a característica de ser responsivo, ou seja, uma aplicação que ela vai rodar, por exemplo, no celular, o usuário também ele vai poder interagir facilmente com esse objeto, porque ele é totalmente responsivo. Tá? Então a gente consegue criar dentro de uma aplicação que vai rodar no mobile, por exemplo, ele vai poder estar interagindo com esse tipo de objeto aqui também. Eu espero que você tenha gostado. Se você ficou com alguma dúvida sobre a implementação desse objeto feed list item, manda uma mensagem para mim, coloca uma mensagem aqui no vídeo que eu vou ter o maior prazer em te responder. Se você já implementou esse tipo de objeto dentro das suas aplicações Fiori, coloca a sua experiência aqui no vídeo também, deixa um comentário para eu saber e interagir com você como é que foi toda essa experiência do desenvolvimento. É uma forma onde a gente pode estar dando mais interação para o usuário dentro das nossas aplicações Fiori, trabalhando com um cenário específico aqui dentro do SAP. Qualquer dúvida ou comentário, coloca aqui no vídeo e a gente se fala em um próximo conteúdo. Valeu e um abraço.